Bem-vindos oficialmente. É uma alegria ter a participação de vocês nesse 31º encontro do Gotas de hoje. Diante do cenário em que vivemos, aí sentimos a necessidade de nos nutrirmos para melhor apoiar nossos clientes e líderes nesse momento. O objetivo desse ciclo de palestras é proporcionar conhecimento e calor para todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e organizacional com base antroposófica. Nosso público aqui, né? Esse é um evento aberto e gratuito. Queremos agradecer aos palestrantes por aceitarem fazer essas palestras também de forma gratuita. Obrigada, viu, Ronaldo? Durante a palestra, quem tiver pergunta, por favor, pode escrever no chat. Ao final, faremos uma coletânea das perguntas. Talvez não teremos tempo para responder o Ronaldo não vai ter tempo para responder todas, mas a gente vai tentar colocar o máximo possível de perguntas para o Ronaldo responder, dentro do horário combinado. A gente vai até às 18, certo? A gente vai agora, acabamos de iniciar a gravação, e depois vocês vão poder assistir essa gravação lá no canal do Ecosocial no YouTube. Todas as nossas palestras estão lá. Bom, em nome do Ecosocial, queremos dar as boas-vindas ao palestrante de hoje, o Ronaldo Perlato. Ronaldo é médico, antroposófico e aconselhador biográfico. Médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua como médico antroposófico há 39 anos. Presidiu a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Nacional, a BMA Nacional. Docente dos cursos da BMA Nacional e Regionais. Formado aconselhador biográfico. Fundador e gestor da Escola Livre de Estudos Biográficos, São Paulo, atuando como coordenador e docente. Participou da fundação da Associação de Aconselhadores Biográficos e atua como coordenador de cursos biográficos há 24 anos. Parceiro do Ecosocial, muito querido. Membro do International Training Forum, ITF. O tema de hoje é o desafio da coerência nos tempos atuais. Maravilhoso o tema, estou super curiosa aqui, Ronaldo. Um bom encontro a todos. Agora, Ronaldo, a plateia é sua. Obrigado. Eu dei um risinho quando você falou curiosa, porque, bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de vocês de poder estar aqui. Acho muito interessante esse trabalho que vocês fizeram, estão fazendo ainda, né? Eu brinquei com o Leandro no dia que nós conversamos, que já estão tantas gotas que já virou um balde, né? De tantas gotas que já foram colocadas aqui, tantas coisas interessantes que foram trazidas, né? Então, agradecer aí o convite do Leandro, rever vocês, né, as pessoas que estão aqui, que eu conheço algumas pessoas, e acho que eu conheço a maior parte, né, fico feliz de conhecer a maior parte. Agradecer aqui a Maria Lúcia, que está aí dando apoio, o José também está dando apoio, reencontrar a Mônica, né, tivemos um caos, né, tivemos uma nossa história mineira, né, nos encontramos lá em Juiz de Fora, no congresso, meus causos geralmente são mineiros, então eu quero agradecer isso. E eu ri quando você falou que está curiosa, porque essas coisas, né, amigos às vezes nos colocam em situações. O Leandro me ligou há um mês atrás, mais ou menos, e eu imediatamente aceitei, e quando desliguei o telefone, pensei, meu Deus, aonde eu me meti? Com essa história, com falar desse tema, que é um tema bem complexo, e naturalmente nesse primeiro mês, né, nesse mês que eu estava pensando, a primeira pergunta que me veio é quem sou eu, né, para falar de coerência, né? Conversando com os jovens, tem uma frase que uma
A minha filha mais jovem fala, quem sou eu na fila do pão para falar disso? Então, às vezes, eu fico pensando assim, falar de coerência realmente é uma questão, né, que prende a todos nós, né? E uma questão assim, bastante interessante, se nós quiséssemos, né, começar a falar, na realidade, o que eu vou trazer é um ponto de vista que, longe de ser uma verdade, ele é mais para uma provocação, para que nós possamos conversar sobre isso. E esse tema que eu escolhi, quando o Leandro, quando ele me perguntou o que vai na tua alma, né, o que está ocupando nesse momento, na realidade não é bem nesse momento. Essa questão da coerência vem me ocupando há muito tempo, principalmente na relação com os pacientes, no consultório, né, como médico, com os alunos da formação, mas o grande mote, né, o que me fez pensar há muitos anos já na coerência, e não é só na situação mundial, mas principalmente pensando no Brasil, quando começaram as grandes polarizações e você olhava algumas atitudes e pensava, mas onde está a coerência? Né? E isso naturalmente veio com uma pergunta também que eu trago para mim, vejo nos pacientes, né, o processo de adoecer, vejo os desafios da biografia, e aí vem essa palavra, que sempre aparece a palavra coerência. E se nós olharmos no dicionário, a palavra coerência, ela tem vários sinônimos, né? Um dicionário que eu procurei, ele colocava coerência mais no sentido do texto, né? Será que o texto é coerente? Mas dentro dos diversos sinônimos, eu encontrei duas palavras que eu achei bastante interessantes, que eram conformidade, né? E harmonia. E essa palavra harmonia já nos faz pensar algumas questões, né? Se nós olharmos no nosso dia a dia, só essa palavra harmonia já nos faz pensar, como que será essa história de coerência, né? Então eu penso assim, hoje mesmo aconteceu isso aqui, né? Na minha casa, a gente tem que olhar bem, eu sempre costumo dizer isso, que a gente vai olhar antroposofia, a gente tem que olhar para a vida, né? Você vai tomar um tema, você tem que olhar ele bem na prática. Então, eu estava conversando com a minha filha, que me fez uma interpelação, é uma pessoa que, evidentemente, eu amo, e, de repente, no meio da conversa, eu comecei a perder um pouco a paciência e perdi a harmonia, né? Então, você fica pensando assim, mas será que nós somos coerentes? Então, quer dizer, qual é a coerência se eu estava querendo conversar com ela, resolver uma questão, e, de repente, você se perde? Então, essa palavra harmonia, eu acho que ela é bem sinalizadora para essa questão, né? Aonde que nós somos coerentes? E isso me faz pensar numa coisa muito interessante, que será que não só eu, mas todos nós, onde que começa essa questão da coerência, né? Onde que ela pode estar? E eu penso muito numa questão, quando nós olhamos do ponto de vista da antropologia, quando nós olhamos, quando o ser humano já começa aqui na Terra, e na antiga cultura hindu, eles tinham a noção de que o mundo era Maya como ilusão, né? E é interessante pensar que isso não é uma coisa que ficou lá atrás, mas é uma coisa de hoje, porque Maya, no sentido do que eu pesquisei e entendo que eles entendiam também, Maya significa divisão, Maya significa polaridade. E isso nós vivemos até hoje. Nós vivemos o dia inteiro sobre isso. Então, se isso é uma coisa que nos perpassa, e naturalmente vira um desafio de coerência, principalmente quando nós pensamos no homem da época da alma da consciência, onde realmente a coerência é um chamado, né? É uma grande necessidade, aonde que nós podemos encontrar coerência? Qual seria um modelo de coerência que nós poderíamos usar? Uma vez que, como seres humanos, nós não somos perfeitos. E quando nós pensamos que estamos mergulhados em Maya, né, nessa ilusão do ponto de vista espiritual, significa que, por melhor que seja a minha intenção, isso é uma imagem que eu tenho, né? Depois vocês podem, por favor, colaborar com isso. Por mais que seja adequada à intenção que eu faço, seja individualmente, seja em grupos, seja em nações, ainda nós não vamos ser perfeitos.
ainda nós vamos encontrar desarmonias em maior ou menor grau. E aí o sentido da coerência fica bem questionável, né, nesse caso. Mas se nós pudéssemos olhar realmente por buscar uma coerência, dentro da nossa capacidade humana de pensar também, né, nós vamos estar adentrando aí em imagens espirituais, e isso também muitas vezes não dá para perceber o todo, mas uma imagem de coerência seria o que o Steiner traz como cosmogênese, né, como toda a cosmovisão. Quando você imagina que os seres hierárquicos, das hierarquias superiores, eles se derramaram em toda a evolução, né, trazendo a possibilidade do ser humano existir, trazendo a possibilidade dos mundos existirem, e naturalmente ali existe uma coerência de que são seres mais evoluídos, em relação a nós, todos são mais evoluídos, mas existem seres mais evoluídos, outros menos evoluídos, existe todo um caminho, né, de criação aí, e dentro dessa coerência, que é essa perfeição, se você tem uma inconformidade com isso, você cria uma desarmonia. E isso realmente aconteceu, né, quando alguns seres espirituais se desarmonizam desse todo, né, e existe então uma desarmonia que gera justamente toda a nossa possibilidade, evidentemente, de sermos seres livres, mas aí já tem uma incoerência, né? Quando você pensa desse ponto de vista que eu estou trazendo, eu imagino que aí já criou uma incoerência. Isso faz com que nós estejamos sempre vivendo em Maia. Depois nós podemos olhar um outro aspecto, que é aonde a gente pode buscar também coerência, né? Saindo dessa grande cosmovisão, nós podemos olhar a natureza. A natureza, em princípio, ela tem uma coerência, né? Quando nós olhamos as estações do ano, quando nós olhamos as leis que regem o cosmos, então nós poderíamos dizer que aí tem uma coerência, e encontramos a incoerência quando nós, como humanos, desrespeitamos esses aspectos. Quando nós queremos interferir muito na natureza, quando nós desrespeitamos os seus ritmos, quando nós fazemos turismo predatório, quando nós fazemos uma série de questões, poluímos o planeta, né, que tem uma sabedoria em si, nós também estamos sendo incoerentes. E aí, então, quando nós olhamos esses dois aspectos, quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei, bom, se nós olharmos, então, a natureza é aquilo que seria o mote principal, e aí eu me deparei com um texto do Steiner. Na realidade, quem me sugeriu esse texto foi a Márcia Della Negra, né, que vocês conhecem, minha parceira da escola, e nós estamos dando um curso de iniciação para o grupo 17, e ela me sugeriu um ciclo de palestras, e essas palestras é a GA, aí eu vou pedir para o Leandro, você pode mostrar no chat, Leandro, aquilo que eu te passei? Acho que é a GA 131, se não me engano. Deixa eu ver aqui se eu... Aí, desculpa, já 113, que é o Oriente na luz do Ocidente, né? Foram 9 palestras, você tem o texto inteiro aqui, eu não estou vendo, está dividido aqui, deixa eu só ver para mim, isso, deixa eu subir aqui, são 9 palestras nessa já, mas o mais interessante disso, né, as palestras, deixa eu só puxar aqui para baixo para eu poder me encontrar, foram palestras feitas em 1909, de 23 a 31 de agosto de 1909, e a primeira palavra da primeira palestra, ela começa assim, paciência. E aí é interessante ler o texto, né, que coloca em xeque aquela ideia que eu trouxe de que a gente tem que olhar para a natureza como coisa perfeita. Ele coloca paciência ou capacidade de espera, que é uma demanda inexorável em todos os setores da vida. Os fracassos são inevitáveis e não devemos lamentar por eles. A natureza não está preocupada com seus incontáveis fracassos, pois os seres por trás da natureza sabem que a lei espiritual superior é obrigada a fazer acontecer as coisas como foram determinadas. Mesmo assim, desculpe, os estudantes de antroposofia devem aprender a esperar com fé pelos eventos que amadurecem no seio dos tempos. Olha que interessante, então ele cita que a natureza convive com fracasso.
né? E aí fica interessante a gente pensar com isso, né? Quer dizer, nós olhamos a natureza como sendo uma imagem de coerência, mas ele nos traz uma coisa que é natural quando nós pensamos em Maya. Tudo está em evolução, né? E se tudo está em evolução, a harmonia, ela não é estática. A harmonia, ela está em movimento, né? Embora a natureza tenha uma coerência maior do que a nossa. Embora a cosmogênese tenha uma coerência maior que a nossa, mas também seres também se colocam aí contra esse aspecto. Então, isso nos mostra que a palavra coerência é realmente uma imagem a ser, uma instância a ser atingida no tempo, né, num processo evolutivo, o que evidentemente não nos dá nenhuma permissão para sentarmos no caminho e esperar que aconteça, né, mas nos dá uma certa visão, né, de que isso faz parte, essa busca da coerência faz parte, né. Onde mais a gente pode pensar em coerência? Uma imagem bastante forte é o próprio corpo humano, né? O corpo humano, ele é a síntese da coerência. Ele, se nós não o estragarmos, ele funciona muito bem. Quando você estuda o corpo humano, ele é quase a imagem de uma perfeição. Todos os nossos sistemas que nós temos são baseados no corpo humano, né? Na perfeição com que o corpo humano é feito, e ele tende a agir com uma coerência se ele está saudável, porque aí, quando ele não está saudável, ele está incoerente. Mas quando ele está coerente, saudável, ele é coerente. E ele é coerente independente das nossas intenções, né? Então, vou brincar aqui com uma questão, como mineiro, né? Eu penso que um dos alimentos mais gostosos é pão de queijo, né? Então, vou comer um pão de queijo, né? Essa é a minha intenção. E a minha intenção é, como mineiro, coerente, eu vou comer o pão de queijo e eu paro aí. Mas o meu organismo não pensa assim. O meu organismo, ele vai ingerir o pão de queijo, mas ele não vai ficar com o pão de queijo inteiro. Ele vai ingerir, ele vai trabalhar e vai eliminar aquilo que não precisa. Isso é coerência, né? Eu talvez pensasse assim, eu quero pão de queijo, para mim eu quero pão de queijo, quero todo esse pão de queijo, quero esse prato de pão de queijo, mas o organismo não pensa assim. O organismo, coerentemente, ele vai trabalhar e falar o que eu realmente preciso. Então, já mostra que também a coerência como harmonia é uma busca do que é necessário, do que é realmente essencial. Quando nós pensamos na história da humanidade, também nós podemos pensar nisso, né? Nessa questão, como nós falamos que Maya é polaridade, né? Então você tem toda essa polaridade aí que tem na história da humanidade como um todo, onde nós temos dois grandes movimentos que nós podemos pensar, que é movimentos conservadores e movimentos de inconformismo. Há tempo inteiro na história isso vai se alternando. E aí aparece uma imagem muito interessante que eu considero como coerência, que é o pêndulo. Você não está, como nós temos polaridades e que não são perfeitas, você, de tempos em tempos, você tem que mudar esse aspecto. Então, na história da humanidade, nós temos movimentos de conservadorismo muito fortes, e esse pêndulo vai chegando num ponto em que não dá mais para ficar. E ele vai voltar para o outro lado. Ele vai voltar por movimentos de inconformismo, que também não podem ficar muito tempo, eles vão voltar para cá. E coerência é a gente aceitar isso, do meu ponto de vista. Né? Porque o que a gente vê hoje em dia, assim, eu sou contra um pêndulo, uma posição que está no pêndulo, eu quero atingir outra posição, e eu quero que isso fique para sempre. Isso é a maior incoerência que tem. Né? E a gente vê muitas das lutas, o que me levou muito a pensar na coerência foi justamente nos nossos movimentos hoje em dia, que querem exatamente isso, querem segurar o pêndulo de um lado, e na realidade isso não é possível. Né? Isso é bem incoerente. Até que nós atinjamos uma harmonia, o pêndulo é uma lei que não vai deixar de existir. Né? E a própria trimembração social, quando nós colocamos aqui, né, nessa questão, que foi uma grande contribuição do Steiner, o que ele mostra em relação a isso? Né? Ele mostra que é o resgate
da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e aí nós percebemos uma coisa que já existe na trimembração, também já existe no corpo humano. Né? Quando eu falei do corpo humano, daquela imagem, né, de que ele busca a coerência, no corpo humano nós também temos uma trimembração, que é o neurosensorial, o rítmico e metabólico, né, que todos vocês da antroposofia conhecem. E o que acontece? Se um dos polos, né, desse pêndulo biológico prevalece, você tem uma patologia. A patologia não existe porque existe o sistema do meio. Né? Se nós fôssemos só neurosensorial, nós íamos ser um esqueleto pensante. Se eu fosse só metabólico, eu ia ser metabolismo sem pensar. E o sistema rítmico é que dá o ponto de equilíbrio, que busca uma coerência entre eles. Né? E no caso da trimembração social, quando nós olhamos, se nós tivermos movimentos que buscam só a liberdade, nós temos o grande risco desse pêndulo levar a muitas desigualdades, muita violência, muito egoísmo. Em compensação, se eu vou para o outro lado, que é a igualdade, eu entrego na mão de um Estado forte toda a possibilidade de controle, mas a individualidade não existe mais. E aí a fraternidade é justamente o ponto de equilíbrio que faz com que esses pêndulos na história se acompanhem, mas a fraternidade vai dar um colorido especial à liberdade e também um colorido especial à igualdade. Isso é uma coerência. Quando a palavra igualdade, inclusive, ela traz, para mim, eu vejo uma incoerência muito grande, quando as pessoas acham que igualdade é ser todo mundo igual. Isso, na realidade, é uma incoerência. A igualdade se dá na diversidade. Essa é a coerência, no meu ponto de vista. Né? Essa coisa de tudo igualzinho, tudo certinho, você mata a individualidade, e, na realidade, nós estamos vendo bem ultimamente, no mundo, um movimento de grande incoerência do ponto de vista do que nós acreditamos como a expressão do ser humano, que é justamente massacrar a individualidade, por vários movimentos, né? Seja por ditaduras médicas, seja por ditadura do fogo, nós vamos massacrando, isso é uma incoerência que nós estamos vivendo. E a biografia? Aonde que nós podemos encontrar? A biografia, ela pode ser considerada incoerente, sim, quando nós olhamos as leis arquetípicas, né? As leis arquetípicas, elas são bem coerentes. Mas nós, que vivemos em Maia, né, na nossa individualidade, nós vamos criando incoerências. A primeira grande coerência, de novo, é uma grande trimembração, que é o corpo, alma e espírito. Né? Os primeiros 21 anos nós estamos trabalhando o corpo, nos setênios do meio nós estamos trabalhando a alma, nos setênios finais nós estamos trabalhando o espírito. Se eu fico pensando no corpo fora dos primeiros 21 anos, sendo ele o mote, eu não estou sendo coerente. Se eu também, antes de ter atingido meus 21 anos, e a não ser que eu tenha uma tarefa kármica, uma missão kármica importante, mas eu ficar só preocupado com o espírito, eu também não estou sendo coerente. Eu estou sendo desarmônico. Então, se nós observarmos a biografia como um todo, né, e tudo que nós falamos aqui agora, tem uma complexidade, mas tem uma simplicidade. A vida é simples, nós é que complicamos. E quando complicamos, ela fica incoerente. E de tudo que nós comentamos aqui, né, existe essa questão de por que nós, então, precisamos de viver essa incoerência? Por que nós precisamos viver em Maia? Isso se dá porque nós, embora estejamos coordenados por uma sabedoria cósmica, diferente do reino animal, vegetal e mesmo mineral, que está imerso na sabedoria, para que nós pudéssemos, em função daquela incoerência, daquela desarmonia anterior na cosmogênese, nós fôssemos seres com autonomia, nós precisamos nos separar da natureza. Nós precisamos nos separar da sabedoria. E aí surge a necessidade de aprender, a necessidade de pesquisar, a necessidade de perguntar. Mas como não estamos mais no todo e somos indivíduos, nós fazemos, às vezes, perguntas inadequadas, colocações inadequadas.
tudo isso é a noção na realidade, é colocado em nós a possibilidade de buscar retornar para essa coerência, mas que não é tão simples justamente pela realidade. Eu queria só lembrar, eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas assim, eu queria só lembrar com vocês uma experiência que eu vivi, uma época, quando estudante ainda, estava estudante de medicina, mas eu já conhecia antroposofia, e nós fizemos um encontro, uma época, lá em Campos do Jordão. Eu já contei essa história em algum lugar, eu não me lembro se eu já contei, se eu contei aqui, alguém já ouviu, por favor, tenha paciência de ouvir de novo, que eu acho ela muito importante, que era uma experiência que nós fazíamos com papelão, nós recebíamos um papelão, e a orientação era criar figuras geométricas. Nós começamos com um cubo, que era mais simples, e a tentativa era chegar no icosaedro. Então, era dada uma orientação, nós pensávamos na figura geométrica, desenhávamos no papelão ali, né, na cartolina, né, desculpa, na cartolina, cortávamos e montávamos. A ideia é simples, maravilhosa, e aí você já se depara com a grande dificuldade. Que quando você pensa no cubo, de um ponto de vista espiritual, ele é perfeito. Mas quando eu trago para a realidade física, eu já encontro a gramatura do papel, o lápis que eu estou usando, se ele é 6B, 4B, seja o que for, a ponta que eu fiz, a força que eu coloco para fazer o traço, a régua que eu usei, se ela é perfeita ou se ela tem alguma arranhadura. Ou seja, da coerência espiritual, eu vou encontrar uma realidade física, que é Maya. Esse Maya, né, que os antigos falavam. E aí aquilo que é maravilhoso, para fazer o simples, que o professor falou, o cubo é mais simples, você já desespera, porque para fazer o cubo já não fica perfeito. Imagina chegar nos outros, né? Então, na realidade, esse é um aspecto que é a nossa realidade prática, né? Nós precisamos, então, estar sempre buscando esse ponto de coerência. E a trimembração é uma coisa que nos mostra muito interessante isso, em todos os sentidos, né? Toda essa trimembração, esse ponto de coerência, que é entre as polaridades, como que eu encontro um ponto que seja um ponto próximo do ideal. Toda a nossa biografia transcorre na relação de mundo interno e mundo externo. O mundo externo, se nós olharmos hoje em dia, olhando só essa questão da epidemia do Covid, quanta incoerência existe fora. Nem é minha, a incoerência está fora, né? Você vê diferentes opiniões, pessoas que são formadores de opinião e que hoje estão com uma opinião, amanhã estão com outra. Aonde que eu tenho que encontrar esse mínimo de coerência? Internamente. Não vai ser lá fora. Então, o mundo externo me traz uma série de necessidades que podem, às vezes, não ser coerentes comigo. De outro lado, eu tenho que contribuir com o mundo externo com coisas que não necessariamente são coerentes, são essenciais para a realidade. Então, eu tenho que estar sempre buscando um ponto de equilíbrio entre essas polaridades, entre esses pêndulos que existem. E aí, naturalmente, vem uma imagem que eu acho muito interessante, né? Se o Leandro puder mostrar rapidamente, Leandro, a imagem da Lemniscata, né? Todos vocês conhecem a Lemniscata, né? Mas a Lemniscata é bem esse ponto, né? A Lemniscata em si é uma coerência, que seria, que vocês conhecem a imagem, né? Eu não estou com o mouse aqui, mas se eu passasse o mouse pela linha interna, ela vai se tornar a linha externa no outro laço, né? Exatamente isso, obrigado. Ela vai se tornar a linha externa, depois ela vai entrar na linha interna, então toda o que poderia ser uma desarmonia, ele pode entrar numa harmonia nessa busca dessa coerência, nessa busca de uma conformidade. Obrigado, Leandro, pelo que você fala, pelo que você trouxe. Então, eu poderia pensar assim, né, para a gente, estamos indo, já são 5h30, né, pensar assim, quais seriam opções? E evidentemente que, como somos indivíduos, cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio, cada um tem a sua sugestão. Naturalmente, cada um vai ter a sua sugestão para buscar dentro da sua biografia, dentro do seu momento, como que eu busco essa coerência. E
Eu vou dar algumas sugestões aqui, evidentemente. Se a gente tivesse tempo, a gente podia discutir bastante, mas eu acho que nós não vamos ter tempo para isso. Mas, assim, seria a primeira coisa é cuidar de fortalecer o nosso pensar, sentir e querer, que é essa nossa trimembração, né? Quer dizer, um pensar que seja verdadeiramente claro, um sentir que seja o mais puro possível e um agir que seja firme. Quando nós conseguimos equilibrar o pensar, o sentir e o agir, que seria pensar, sentir e agir numa mesma direção, esse é o caminho da coerência. E desses três, eu acho muito importante o sentir, porque naturalmente, como nós vivemos nessas polaridades, nessas dificuldades, nesses cubos que nós queremos trazer para o mundo espiritual, para o mundo físico, nós vamos encontrar muitas dificuldades, e muitas vezes eu realmente não vou ter clareza do que eu estou pensando, porque os dados que me são dados não são claros. Nem sempre eu vou ter a firmeza da minha ação, porque eu também tenho dúvidas. Mas se eu tenho que me envergonhar por aquilo que eu sinto, aí está o problema. Então, nem sempre eu vou ter clareza na ação, a clareza no pensar, e na ação também, a firmeza no pensar e no agir, mas se eu tenho desequilíbrios, né? Se eu não tenho esse um sentimento que seja o mais puro possível, é lógico, gente, nós estamos falando de seres humanos, né? Nós não somos anjos, nós não somos assim. Mas o mote da busca da coerência está cada vez mais tentando juntar essas coisas. E para isso, uma coisa que ajuda muito, e os colegas aqui que já passaram pela formação já estão não estão cansados de ouvir o que eu vou falar aqui, mas os exercícios da semana são essenciais para a busca de coerência. Então, seria o exercício de domingo, de poder agir, né, nas mínimas ações, com bastante firmeza naquilo que eu faço, tendo coerência no que eu falo, coerência no que eu faço, para não prejudicar os outros, não fazer além do meu limite. Quantas pessoas adoecem porque realmente são incoerentes consigo, assumem coisas que não são da sua capacidade, não são da sua tarefa, né? Carregam o mundo nas costas, depois não sabe que tem problema de coluna, né? E aí fica essa incoerência que a gente faz. Então, esses aspectos, né, de todos, de usar a memória para poder agir corretamente da outra vez, né, buscando uma coerência, de ter abertura para o que o outro fala, porque ninguém é dono da verdade, isso também é uma coerência. Então, isso eu acho que são exercícios que nos ajudam a buscar equilibrar o pensar, sentir e querer, e uma coisa bastante interessante que é contextualizar. Eu, na realidade, acho que uma das coisas mais crísticas, tem um S, não é crítica, é crísticas que existe, é contextualizar. Contextualizar as diversas situações que nós vivemos, né? Então eu vou entender o que está acontecendo ali naquele momento. Uma coisa que é certa no momento pode não ser certa na outra. Naquele momento aquilo era adequado, agora não é mais, né? Então, quando eu vejo, até me espanta algumas pessoas que fazem um julgamento da história, né? Como que o ser humano fez isso no passado, mas o contexto era outro, né? E eu, às vezes, fico aqui me engrandecendo para dizer que, olha, como eu sou bom, eu jamais faria isso. Se eu estivesse lá, naquela época da história, talvez eu fizesse a mesma coisa. Isso acontece com a biografia também. Quantas pessoas que carregam uma culpa, porque hoje, num determinado momento da sua biografia, que já evoluíram, já trabalharam muitas coisas, olham para trás e falam, nossa, aquilo que eu fiz, lógico, tudo tem consequência, mas a gente tem que pensar assim, mas qual era o contexto? Era você que hoje tem essa vivência, que passou por tudo? Talvez lá não tivesse, né? Então, e muitas pessoas carregam uma culpa que também não é coerente. E aí causa uma desarmonia interna. Então, esse aspecto da biografia também, né? Então, é um outro aspecto, só para a gente ir terminando aqui, né, nesse aspecto, é que
uma das coisas coerentes também dentro do contextualizar seria aquilo que também os alunos ouvem aqui falar, nós falarmos muito no curso, né? Nós temos que tentar ajuizar, não julgar. Porque julgar é uma coisa da polaridade, é simpatia e antipatia. O ajuizar é o eu que está presente e de um ponto de vista maior. É até interessante nós queremos julgar as pessoas, né? Que a pessoa é errada, que não sei o quê, e nós esquecemos, incoerentemente, de que todos nós estamos vivos e chegamos até aqui com todos os nossos erros e acertos. Então, não é coerente eu julgar o outro, nesse sentido. Eu posso ajuizar, para ajudar a aprendizado. Mas se eu julgo que o outro está errado, eu olho, ele está vivo, ele está fazendo, ele fez tantas coisas, eu não sei nem tudo que ele fez, ele pode ter feito coisas até melhores do que eu, mas que não aparecem. Então, o ajuizar me permite ter esse cuidado daquilo que qual é o ponto de harmonia, né, para a gente poder atuar dessa forma. Né. Então, eu penso, já são quase 5h40, né? Se a gente não cuidar, a gente vai até meia-noite aqui falando. Vocês já viram que é um tema que é polissêmico, né? Ele tem várias entradas e não termina nunca, essa história da coerência. E por isso que a gente tem que buscar em si, né? Qual é a minha coerência neste momento? E, principalmente, tem um aspecto bastante importante para a gente pensar na coerência. Quando eu me deparo com situações externas de muita incoerência, eu acho que eu deveria, e o Steiner fala isso também, né? Quando eu vejo um erro lá fora, mesmo que eu não possa consertar, eu pelo menos tenho que consertar em mim, né? Internamente eu tenho que buscar esse conserto, né? Ajustar a questão. E isso passa muito por uma questão muito importante, que é: eu sustento moralmente isso que está sendo dito? Mesmo que seja de uma pessoa que no movimento que eu acredito, de pessoas que eu acredito, de repente a pessoa e esse movimento tomam uma atitude, será que eu sustento moralmente, para mim, não para os outros, essa atitude? Será que eu sou coerente com os meus princípios, com a minha ação genuína? Então, a busca da coerência, eu entendo que passa por esse caminho, né? E não é fácil, né? E é por isso que eu queria, então, terminar essa minha fala, né, 5h40, consegui chegar aos 5h40 aqui, né, lendo um texto do Steiner, que depois eu vou pedir para você colocar aí no chat, por favor, mas vocês conhecem também, mas eu acho bastante interessante, que é um verso meditativo, que é a Dança da Paz. Aí eu vou ler ele agora. Germinam os desejos da alma, crescem as ações da vontade, amadurecem os frutos da vida. Eu sinto o meu destino encontra-me. Eu sinto a minha estrela encontra-me. Eu sinto a minha meta encontra-me. Minha alma e o cosmo estão unidos. A vida se torna mais clara ao meu redor. A vida se torna mais difícil para mim. A vida se torna mais rica dentro de mim. Aspira a paz, vive em paz, ame a paz. Aqui já tem um desafio de coerência, né? Viver em paz, amar a paz, já tem um grande desafio de coerência, né? Então, acho que o que eu gostaria de falar, e para ter tempo, né, até de ouvir vocês, porque na realidade, como eu falei, era uma ideia, eu trouxe uma imagem, aquilo que eu trabalho, mas pode ser que vocês tenham contribuições bem mais ricas, ou perguntas que a gente possa tentar aí ajudar de alguma forma. A Regina Rapaz, uma pergunta de além mar, né, Regina? Lá de Portugal veio a pergunta. Para sermos coerentes, desculpa, é preciso o quê? Ter resignação? Como abrir mão de um impulso? É interessante porque isso tem a ver muito com a questão do que eu entendi da sua pergunta, da intuição, né? A intuição do ponto de vista antroposófico não é essa intuição que a gente usa, tem um pouco a ver, mas não é essa. A intuição significa uma intensificação do querer e significa não perder uma oportunidade. E às vezes você tem uma ideia que é coerente para você, mas de repente você nessa lemniscata, né?
entre o mundo interno e o mundo externo, você, agora eu vi a Regina ali com o Silvio, estou vendo aí vocês dois aí, nesse momento, você sente que essa é a oportunidade que você tem para agir no mundo, abrindo mão de um interesse próprio para o outro, porque você está sendo coerente com o contexto e com o momento. Nesse sentido, pode ser. Eu acho que às vezes você pode ser chamado, e isso evidentemente exige um grau de maturidade muito grande, né? Para você poder abrir mão de um impulso, mas pensando que neste momento, entre o que eu tenho de interno e o que eu tenho no externo, essa polaridade que existe, e com todas as imperfeições que existem de Maia, eu falo, aqui é o momento. Então eu vou agir coerentemente, pelo meu individualismo ético e pela necessidade, e aí pode ser por uma coerência, sim. Incoerente seria você ver que lá fora existe uma coisa inadequada e, por comodidade, você não seguir a sua vontade, a sua necessidade, o seu individualismo ético e você agir, né? Até interessante a sua pergunta, que eu falei de trimembração, e também quando nós trabalhamos na iniciação também, nós podemos ver que tem 3 tipos de atos que também podem ser colocados numa trimembração, que você tem o ato imoral, que é aquele que você age realmente afastado das ideias espirituais, mas com o intelecto muito claro, e você tem o ato amoral, que é muito comum hoje em dia, que a nossa necessidade de bem-estar, ela fica a serviço do intelecto, e aí você faz as coisas por comodidade, e aí você fala, eu fiz porque todo mundo fez, né? E qual seria o ponto de equilíbrio aqui? Seria o ato moral, que é aquele que você age por você. Como nós estamos no Maia, não quer dizer que se eu haja pelo meu impulso espiritual, que eu vou acertar sempre. Mas é bem diferente do que você está nesse ato, né? O ato imoral, o ato amoral, e esse ponto de equilíbrio, né? Nessa lemniscata que seria criada aqui, que é agir pelo individualismo ético mesmo. Né? Então, quando você vê hoje em dia, nós temos muitos, isso que eu falei, a nossa individualidade está sendo gradativamente prejudicada. Né? E o uso incorreto, espero não estar incomodando algumas pessoas, mas para mim o uso incorreto do politicamente correto é uma das questões mais problemáticas de hoje em dia. E eu acho que a gente deveria mudar esse termo politicamente correto por humanamente correto. Porque se eu agir humanamente, eu estou coerente com o contexto, e não com jogos de poder nesse sentido. A Carmen Brown fez uma pergunta. Na mitologia, vemos os deuses bastante incoerentes ao primeiro olhar, mas depois vemos que eles são coerentes com eles mesmos. Sim, né? Na realidade, quando nós pensamos, você falou dos deuses, e eu falei lá atrás, né, das hierarquias que se atrasaram, é interessante, porque isso é complexo a gente pensar, né? Mas muitas vezes na vida humana, um erro nos coloca no lugar certo. Mas isso acontece porque nós vivemos numa situação de incoerência, eu acho. A vida é uma situação de incoerência. Então, muitas vezes um erro, às vezes uma pessoa é despedida de uma empresa, mandada embora, e para ela aquele é um momento muito doloroso, mas lá na frente ela vai entender que foi a melhor coisa, e às vezes entrou na empresa a pessoa que tinha que entrar. Mas para isso acontecer, foi preciso um erro. Né? Então essas incoerências ainda fazem, eu acredito que no mundo espiritual mesmo isso não aconteça, mas na nossa vivência aqui, nós vivemos. Então a incoerência é uma coisa que nós convivemos o tempo inteiro, mas a busca é da coerência. Né? Então é bem interessante quando você lê a mitologia realmente, você fica pensando, mas que safadinho esse Deus, né? Que safadinho esse, mas era essas coisas que vão chegando e vão gerando a história, né? Vão gerando a história. Muito bom, Ronaldo. Mais alguém tem alguma pergunta? Não só pergunta, né? Eu tenho. Sim. Eu estou aqui Quem que é eu com uma dúvida. Eu, Mônica. Ah, Mônica, tá, eu estou aqui procurando embaixo de você. Fale. Eu queria saber se você poderia trazer um exemplo, quando você fala, temos que ajuizar, né?
esse eu, é diferente do julgar, está claro para mim, mas o ajuizar eu não está O tão juizar é claro. você usar uma força bem jupiteriana, né? Que eu Uhum. vejo, quando a gente estuda os planetas, todos os planetas são importantes. Mas o Júpiter é aquele que é um deus, né? Que também era bem safadinho, como a gente conhece aí na história da mitologia, mas ele era um deus que ele tinha aquela visão do contexto, a visão do todo. É aquele que olha e fala, você é bom para fazer isso, você é bom para fazer aquilo, porque ele tem a visão do contexto, que não é a visão única. Quando eu julgo, eu estou muito ligado àquele momento e com certeza tem a ver com a minha simpatia e antipatia. É impossível não julgarmos, né? Eu me lembro uma vez eu estava dando um curso com o Peter Sozimil e ele deu esse exemplo que eu achei muito interessante. Ele estava falando sobre isso e falou, se alguém entrar lá no Centro Paulo, se uma pessoa abrir a porta aqui, é impossível nós não julgarmos. Todos nós vamos julgar, né? Mas se eu for ajuizar, aí eu vou procurar, mas por que ele abriu a porta? Qual é o contexto? O que aconteceu? Ele podia estar fugindo do cachorro, podia estar fugindo de alguma coisa, mas na hora eu vou julgar. Mas com certeza eu não vou acertar. É muito difícil eu poder acertar, né? E é interessante quando você estuda os planetas que o Júpiter é quase um Sol. Né? Se você olha o planeta, ele é em termos de tamanho, em termos de tudo, e não é à toa que é uma grande profissão jupiteriana, é o juiz. Né? É o juiz que é aquele que ouve o que acusa e o que defende para poder ter uma visão, apesar de que os nossos juízes ultimamente, não vamos entrar nesse detalhe, mas aí nós estamos entrando nesses aspectos, né? Mas essa seria a ideia, o arquétipo, né? O arquétipo seria esse. Então, acho que essa é a imagem. Não é simples, mas como é gostoso, como é interessante quando nós conseguimos ajuizar uma situação. E não simplesmente julgar. Aí nós estamos colaborando, né? Podemos errar? Com certeza, porque faz parte da nossa incoerência isso, mas é diferente do que se eu vou mais na onda da simpatia e antipatia. Será que alguém tem mais pergunta? Ah, chegou uma da Raquel. Diante dos conflitos ou atuações inadequadas em certos movimentos que acreditamos ser um caminho, quando nos omitimos, também estamos sendo incoerentes, certo? Ou seja, a omissão seria uma incoerência? De novo, é o contexto. Eu também vejo que é o contexto. Porque existem algumas situações, e hoje em dia isso está muito forte também, em que você não se omitir, você chega a correr, inclusive, risco de vida. Em determinados grupos, se você coloca, você vai ser linchado moralmente e, eventualmente, você pode ser até agredido. Isso também não é coerente com você, mas eu concordo, nós precisamos caminhar de uma forma a não nos omitirmos, mas nós temos que encontrar um meio, um contexto onde nós possamos fazer. Infelizmente, existe isso muito. Né? Você vê movimentos, mas isso também faz parte da biografia dos movimentos, né? Muitas vezes você vê coisas que você fala, nossa, isso aí está totalmente inadequado, mas isso também lembra do tempo? Lembra das coisas conservadoras e das inconformistas, assim que a humanidade vem? Tem muitos movimentos que são assim, né? Que você está saindo de um ponto de uma coisa mais conservadora e vai para um lado, e dificilmente, isso é uma coisa que também seria incoerente nós imaginarmos que nós vamos sair de uma posição histórica não só da humanidade, mas de uma empresa, de uma iniciativa, e que está polarizada demais, está muito forte, e vamos chegar no ponto do meio. Nós necessariamente temos que passar para o outro extremo, para depois chegar no meio. E aí muitos erros são cometidos, né? Os fleumáticos são muito bons para isso, porque eles acreditam no processo, né? Então eles não se estressam, eles falam, vai dar certo, né? Mas também pode perder o timing também, né? Que é o omitir. Então a vida está sempre nessa história, nós temos que, por isso que cada um tem que achar o seu ponto. Agora eu tenho que agir, então, não. Mas essa questão da omissão também você tem que olhar, a pergunta é interessante, cada um. É difícil essa questão do julgar e do ajuizar, que você falou, Mônica, que é difícil virar para uma pessoa e julgar, porque no fundo cada um tem que olhar para si, e você mesmo olhar se você está sendo coerente, né? Se você é coerente com aquilo que você fala.
quantas pessoas falam, é um absurdo o fake news, né? Vamos usar um termo bem prático hoje em dia. É um absurdo o fake news. Ele é um absurdo quando o fake news ataca aquilo que você acredita. Porque quando ataca o outro, você fecha os olhos, né? Porque quando é contra o que você acredita, você é o primeiro a ir num site de busca de verdade e mostrar, está errado. Mas será que você vai fazer isso quando isso vai atacar o outro? Será que eu estou sendo omisso também quando não é para ser verdadeiro? Então, isso só você pode responder. Ninguém pode apontar o dedo para você e falar, você está sendo. Não, você que tem que fazer, porque nós fazemos isso. Inconscientemente, nós fazemos isso em maior ou menor grau, mas nós fazemos, né? Então, esse caminho é bem interno mesmo, né? Esse caminho é interno. Opa, deixa eu colocar aqui que a minha bateria está acabando. Só um minutinho. Um apagar das luzes aqui, quase que apaga o ponto. Tá certo, tudo bem agora. Apareceu mais alguém? Acho que apareceu uma pessoa. A Berenice fez uma colocação bem interessante. Realmente, do nosso ponto de vista, o equilíbrio, ela colocou que o meio não existe, né? O meio, deixa eu só, acho que caiu um pouquinho aqui, abaixou aqui, entrou mais uma coisa, não viu que a Berenice escreveu tudo. O meio não existe, por si só não existe, ele é um equilíbrio entre as polaridades. E o equilíbrio, ele é dinâmico. Se nós olharmos, quando eu falei do corpo, que é interessante, né? O corpo como coerência, quando eu ando, eu passo necessariamente por um desequilíbrio para encontrar uma posição de equilíbrio quando eu dou o passo, que necessariamente tem que ir para frente, então o equilíbrio é sempre dinâmico. Ele não é estático. Ele é estático conceitualmente, mas na realidade ele não existe, né? Aqui havia uma pergunta que eu não sei de quem que é, para ajuizar é importante se colocar no lugar do outro, aprender a desenvolver compaixão, com certeza, né? E compaixão não significa fechar os olhos, né? Na realidade, eu sofro mas buscando a verdade. E alguém perguntou, eu não sei quem é, Etsu Munhoz, como podemos, nos momentos atuais, ser coerentes a aspirar à paz, viver em paz e amar a paz? Principalmente viver em paz, né? Então, esse é o grande desafio, justamente por causa de vivermos em Maia. O tempo inteiro nós somos estimulados, né, a tentar encontrar aquilo que nós não temos. A paz seria realmente, quando eu estou mais coerente comigo mesmo, eu vivo em paz. Quando eu respeito a natureza, quando eu respeito o meu corpo, né, nas necessidades que ele tem, eu vivo uma certa paz também, né? Antes de mais nada, eu volto agradecendo aqui o privilégio de estar com você, de ter você com essas reflexões tão bonitas, tão profundas, né, que eu acho que trouxeram muitas reflexões para a sua plateia, nossa plateia de hoje, né? Gostaria muito de dar ao Ronaldo a oportunidade de deixar algumas palavras finais para nós. Bem, Marilson, obrigado aí. Eu queria agora usar um pouquinho uma imagem, né? Ontem nós tivemos o encerramento do congresso, né, do primeiro congresso de práticas antroposóficas, onde eu tive a oportunidade de falar, e eu usei um termo que eu acho que é importante colocar aqui também, né, que é a palavra curar. Porque quando nós adoecemos, nós falamos da desarmonia, né, e, ao mesmo tempo, se o corpo fosse perfeito, nós não morreríamos nunca e não adoeceríamos nunca. Então, a saúde perfeita também, em função das nossas incoerências, ela não faz parte da vida, né? Ela faz parte de você buscar esse ponto de equilíbrio. Adoecer faz parte da biografia, né? Do binômio saúde e doença. E a palavra curar é uma palavra muito pesada, né? Eu tive a oportunidade de usar essa expressão ontem. E eu entendo que curar é estar no caminho. O caminho não é curar assim, no sentido de você assim, estar tudo pronto, né? Curar, eu acho que é você se colocar no caminho
esse caminho maia, esse caminho com tantas dificuldades, esse caminho com tantas polaridades, mas é buscar a harmonia. Né? Quanto mais eu caminho no sentido da harmonia, mais eu estou chegando nesse ponto de integralidade, de ser íntegro, de ser harmônico, de buscar ser coerente, sabendo que nessa etapa dual da evolução nós não vamos ser absolutamente coerentes, mas é a meta, né? A meta é aquilo que a gente quer atingir. Então, e esse é um caminho individual. O convite que se tem, né, que eu daria nas últimas palavras, é que cada um, na sua retrospectiva noturna, cada momento, esteja realmente acordado para si, e não ficar desesperado, porque vai haver muita incoerência, mas é a partir daí tentar encontrar essa coerência. Colocar-se a caminho, acho que essa é a palavra. Muito obrigada, Ronaldo.